Homem invade creche em Blumenau, em Santa Catarina, mata 4 crianças, fere 5 e depois se entrega à polícia. Governo libera 150 milhões de reais para melhorar a segurança nas escolas brasileiras. Ex-presidente Jair Bolsonaro depõe sobre as joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. Ministro de Minas e Energia fala em mudar política da Petrobras para reduzir preço dos combustíveis. Decretos presidenciais destravam investimentos públicos e privados na área do saneamento. Governador de São Paulo assina decreto para incentivar a melhoria da vida nas favelas. Polícia Rodoviária Federal já começou a operação nas estradas para o movimento no feriado de sexta-feira. E a Igreja Internacional da Graça de Deus tem um convite para todas as pessoas em um dia tão sagrado. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. 4 crianças morreram e 5 ficaram feridas após um homem de 25 anos invadir uma creche e realizar ataques com golpes de machadinha em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O criminoso se entregou à polícia minutos após o crime. De acordo com a polícia, o assassino pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor e começou a atacar as vítimas, que brincavam no parquinho da unidade escolar usando uma machadinha. Na intenção de matar, golpeou as crianças na parte da cabeça. Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabst da Cunha, de 4 anos, Enzo Marquezim Barbosa, de 4 anos, e Larissa Maia Toldo, de 7 anos, não resistiram aos ferimentos e tiveram suas vidas interrompidas pelo assassino, que momentos depois se entregou à polícia. O assassino tem 7 boletins de ocorrência sobre lesões corporais, brigas e posse de cocaína, todos ocorridos em 2016, 2021 e 2022. Uma das vítimas, de acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, foi seu próprio padrasto, que foi esfaqueado, mas não morreu. A unidade de ensino particular atende crianças do berçário até a pré-escola. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 40 crianças na creche no momento do ataque. A tragédia não foi ainda maior pela ação de uma professora, que ao perceber movimentações estranhas pelo ambiente, fechou a porta e ficou trancada dentro do banheiro da creche com uma série de bebês. Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local. O clima era de desespero e incerteza do que realmente teria acontecido. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram para fazer o resgate das vítimas e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. Foi nesse momento que Bruno Bride, pai de Bernardo Machado, soube da morte do filho. Emocionado, ele relatou os últimos momentos com o filho e falou com a imprensa. Eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. E eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias. E que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém. Mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que aqui dentro, aqui, todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando o coelhinho, e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Das 5 crianças feridas, 4, 2 meninas de 5 anos e 2 meninos de 5 e 3 anos foram sedadas e levadas para o Hospital Santo Antônio em estado de choque.
Uma delas, com um corte no pescoço, passou por uma pequena cirurgia e precisou receber uma transfusão de sangue. As informações são de que uma delas está em estado grave, outra em quadro intermediário e duas com ferimentos leves. A quinta criança foi levada pela mãe para o Hospital Santa Isabel, segundo a Prefeitura de Blumenau, apresentando ferimentos leves e já está em casa. A polícia ainda apura se há mais envolvidos no crime. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática vai apurar se o ataque foi organizado online. Segundo representantes da Polícia Civil, em coletiva de imprensa na tarde de hoje, o agressor já prestou depoimento e deverá ser indiciado por 4 homicídios duplamente qualificados e por 4 tentativas de homicídio triplamente qualificados. O ataque desta quarta-feira acontece menos de 10 dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno que matou a professora com golpes de faca e deixou outras 3 feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos em todo o Brasil. Em razão do crime, o governo de Santa Catarina cancelou as aulas das escolas de Blumenau por 2 dias. Pouco antes, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, já havia decretado luto oficial de 3 dias no estado. Acabo de decretar luto oficial por 3 dias em Santa Catarina, por essa tragédia que aconteceu em Blumenau, na creche Cantinho Bom Pastor, uma creche privada, no Bairro da Velha, em Blumenau. Uma tragédia levando a vida de inocentes. Santa Catarina está chocada, consternada. Eu já decretei luto e é um alerta para todos nós. A sociedade a gente precisa conversar mais, a gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Durante a tarde, na abertura de uma reunião com ministros e governadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o caso e pediu 1 minuto de silêncio em homenagem às crianças mortas. Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar 4 crianças com machadada numa creche e ferir 3. Então a minha fala aqui é para... Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parentes sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade. E por causa dessa tragédia, o governo já criou um grupo de trabalho para discutir medidas que melhorem a segurança nas escolas de todo o país. Além de liberar 150 milhões de reais para as rondas escolares, escalou 50 policiais para monitorar as ameaças que aparecem a todo instante nas redes sociais. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o diagnóstico sobre o que aconteceu parece evidente. Tudo isso é fruto do estímulo à violência, o estímulo às armas, o estímulo à intolerância. Portanto, é um processo que precisa ser unido à sociedade inteira e a preocupação enorme do presidente da República, do presidente Lula, em relação a isso, nos convocou imediatamente. Nós vamos amanhã, às 10h30, fazer a primeira reunião do grupo interministerial para que a gente possa trazer as equipes do Ministério e já tomarmos medidas importantes como essa, já de imediato, do ministro Flávio Dino, que já vai repassar, garantir recursos para extras, para estados e municípios, para a questão da prevenção, com a ronda escolar, apoiando as guardas municipais, apoiando a polícia militar. Enfim, todos os estados e municípios têm essa política de ronda escolar. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial
de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo, nesse instante, no país, uma ideia de pânico. Há ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais, que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças na internet. Os casos de ataques às escolas sempre comovem o país pela brutalidade e frieza dos assassinos. O psicólogo Deison Sherman deu um depoimento sobre como funciona a mente de quem mata várias pessoas ao mesmo tempo. Precisamos lembrar que os que sofrem de transtorno de personalidade perversa não sentem empatia, são indivíduos sociopatas. Podem exercer bem um papel profissional, porém são incapazes de sentir compaixão. Sobre a questão da estrutura escolar no Brasil, é necessário um olhar atento e efetivo frente às estatísticas alarmantes de violência nas unidades escolares. É necessária uma ação para assegurar que tanto o espaço físico quanto o suporte e apoio ofereçam segurança para todos, crianças, adolescentes e para a equipe de educadores. Devemos lembrar que o agressor, além de desejar destaque na mídia, também pode estar manifestando um desejo de agredir o sistema, colocando em xeque a sua vulnerabilidade. Na sua mente doentia, sai de cena o invisível dentro de uma organização social, que possui brechas com falhas na segurança pública, no dever civil e na política. E no Rio de Janeiro, um grupo de bandidos em fuga de uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré invadiu uma escola pública na favela Nova Holanda. Apesar dos momentos de tensão, eles se renderam e acabaram presos. Segundo o BOPE, a ação aconteceu por volta das 6h30 da manhã, portanto, ainda não tinha nenhuma criança na escola. As duas brasileiras presas do começo do mês passado na Alemanha por suspeita de tráfico internacional de droga passaram hoje por uma audiência de custódia e vão continuar detidas. A mala delas foi trocada por uma quadrilha descoberta ontem pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, mas as autoridades alemãs ainda não acreditam. A advogada das brasileiras disse que o juiz e o promotor do caso pediram acesso às imagens das câmeras de segurança dos aeroportos de Guarulhos e Goiânia no dia que viajaram. E veja a seguir, ministro de Minas e Energia fala em mudar política da Petrobras para reduzir o preço dos combustíveis. E ainda, ex-presidente Jair Bolsonaro depõe sobre as joias que recebeu de presente da Arábia Saudita. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que só ficou sabendo que havia recebido de presente da Arábia Saudita um estojo com joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, um ano depois da caixa ser apreendida no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021. Durante as 3 horas de depoimento, Bolsonaro manteve a palavra de que não cometeu qualquer irregularidade. Um forte esquema de segurança foi montado na sede da Polícia Federal em Brasília na tarde desta quarta-feira para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Policiais militares reforçaram a guarda e o acesso ao estacionamento foi fechado para garantir a tranquilidade no prédio onde Bolsonaro passou a tarde prestando depoimento. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou na sede da Polícia Federal em Brasília por volta das 2 horas da tarde para prestar esclarecimentos sobre as joias que ganhou do governo da Arábia Saudita. Além de Bolsonaro, outras 9 pessoas foram chamadas a depor na condição de testemunhas para explicarem como as joias entraram no Brasil, por que não foram declaradas à Receita Federal e se houve tentativa de resgatar o estojo de joias apreendido no aeroporto de Guarulhos. Entre os ouvidos estão servidores da Receita Federal e o ex-ajudante de ordem da Presidência da República, Tenente-Coronel Mauro Cid. A estratégia da Polícia Federal foi ouvir todas as pessoas no mesmo dia em salas separadas para evitar que elas conversem sobre o depoimento e aliem as versões. A
A investigação da Polícia Federal apura se o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, incorporou ao patrimônio pessoal joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita ao país, ou se as joias foram presentes de caráter personalíssimo, porque não houve declaração dos bens à Receita Federal. A polícia também quer saber por que Bolsonaro recebeu esses itens milionários e se houve algum tipo de ação ilegal para recuperar as joias apreendidas pela Receita Federal em outubro de 2019. O caso das joias sauditas veio à tona após a publicação de reportagem do jornal Estado de São Paulo, que divulgou a informação que um estojo de joias de diamantes, avaliado em mais de 16 milhões de reais, foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Os agentes da alfândega encontraram o estojo na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após uma viagem oficial à Arábia Saudita, e seriam um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Depois da publicação deste caso, houve a divulgação da existência de outros 2 estojos de joias dados de presente pela Arábia Saudita à família Bolsonaro. 2 deles ficaram com o ex-presidente ao longo dos últimos anos e foram entregues à União na semana passada, após determinação do Tribunal de Contas da União. O caso das joias dadas de presente à família Bolsonaro também está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pela Comissão de Ética da Presidência da República. O 4º mês do ano foi iniciado com uma campanha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chamado de Abril Vermelho. Nele, o grupo tem apenas uma função: invadir propriedades privadas. Mas as ações do MST não são de agora, já que as invasões de terras durante os primeiros 3 meses do governo Lula superam o primeiro ano do governo Bolsonaro. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, desde o dia 1º de janeiro deste ano, foram 16 ocupações, sendo 7 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e 9 da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade. A situação é impressionante quando comparada nos primeiros 12 meses do governo Bolsonaro, ou seja, em 2019, onde foram 11 ocupações de terra. Dessa forma, a incerteza sobre uma possível segurança para os proprietários de terra gera um clima de desconfiança do setor do agronegócio. Dando início ao Abril Vermelho, novas ações do grupo estão previstas, como a que aconteceu nesta última segunda-feira, quando o MST invadiu uma fazenda de cana-de-açúcar em Timbaúba, na Zona da Mata, em Pernambuco. O Abril Vermelho nada mais é do que uma jornada de ocupações de terra pelo país. Essas invasões podem levar a confrontos diretos entre os donos da terra e os invasores. Nesta terça-feira, em Itabela, no sul da Bahia, a polícia militar interveio para evitar um confronto entre produtores rurais da região e integrantes do MST. Foi na mesma região que, no início de março, o MST invadiu 3 fazendas da Suzano, nos municípios de Caravelas, Teixeira de Freitas e Mucuri. Mas, ao que parece, a situação pode ser muito pior do que se possa imaginar. Isso porque os produtores rurais acusam o governo da Bahia de apoiar o grupo em movimentações que ocorrem pelo estado, comandado pelo PT. Os produtores acusam ainda o governo baiano de compactuar com o MST. A denúncia dos ruralistas é grave, já que o governo estadual baiano tem como um de seus deveres proteger a propriedade privada e garantir segurança aos produtores. Até o momento, nem a assessoria do governo da Bahia e nem o governador Jerônimo Rodrigues se manifestaram sobre o caso. E, de modo surpresa, policiais baianos cumpriram hoje uma reintegração de posse em uma fazenda da empresa baiana de desenvolvimento agrícola. Segundo o grupo, 160 famílias estavam no acampamento Osmar Azevedo, em Jaguaquara.
Os agentes estaduais desmontaram barracas no local ocupado desde o início do ano pelo MST. O assunto tem desgastado o governo Lula em decorrência da proximidade histórica do PT com o grupo. Até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu sinal verde para a instalação de uma CPI do MST para abrir uma investigação contra o grupo. Tradicionalmente, o MST realiza sua Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária em abril, em memória dos 19 trabalhadores sem terra mortos pela Polícia Militar em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará, no dia 17 de abril de 1996. Mas no ano passado, ainda no governo de Jair Bolsonaro, o Abril Vermelho do MST se resumiu a marchas e manifestações, com apenas 4 casos de invasões. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reafirmou hoje que o governo vai atuar para mudar a atual política de preços da Petrobras. Segundo o ministro, a intenção é que a estatal abandone a regra imposta pelo governo de Michel Temer, que determinou que os preços acompanhassem o mercado internacional, o que Alexandre Silveira classificou de absurdo. A alegação era de que havia o risco da empresa ficar defasada e até de desabastecimento no país. Quando Jair Bolsonaro assumiu, mudou o discurso. Criticou várias vezes os lucros absurdos da Petrobras e trocou os presidentes da empresa 3 vezes. Mas a política não sofreu alterações. Agora, a decisão é a de esquecer as cotações externas e dar, segundo o ministro Alexandre Silveira, prioridade ao mercado nacional, além de criar, como determina a Constituição, um colchão ou poupança para amortizar um choque provocado pela alta dos preços lá fora. E o ministro deu um exemplo do que a mudança nas regras poderá provocar para o consumidor, com uma redução de até 25 centavos no litro do óleo diesel. Nesta quarta-feira, no mercado financeiro, os investidores estavam de olho no desempenho da atividade do setor de serviços nos Estados Unidos no mês passado, além da nova regra fiscal aqui no Brasil. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,66%. Cotado a R$ 5,04 na venda, menor patamar desde o começo de fevereiro. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,88% aos 100.977 pontos. O índice da Fundação Getúlio Vargas, que mede a variação do preço dos aluguéis residenciais, desacelerou. No mês passado, a porcentagem foi de 0,97%, o que dá um acúmulo de 8,9% no período de 12 meses. Apenas os inquilinos de Porto Alegre tiveram um reajuste em março. Nas outras 3 capitais pesquisadas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, o IVAR teve uma ligeira queda. Com a chegada da Páscoa, as vendas de chocolate em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano, está a todo vapor. Já tem loja com estoque esgotado por lá. Para muitos, Páscoa só é Páscoa se contar com os tradicionais ovos de chocolate. Para o Wellington, experimentar um bom chocolate é relembrar a infância. Lá em casa, como eu cresci em uma fazenda de cacau, minha avó fazia o nosso próprio chocolate, então... Para mim é estar degustando outras receitas, né? Só que nada se compara à minha avó, né? De acordo com Vera, o segredo para economizar é pesquisar. Fazendo isso é possível agradar todo mundo. A gente está comprando para os sobrinhos, para os netos. O pessoal não consegue passar sem um ovinho de Páscoa. Não, a gente não deixa a criança, né? Eles não entendem que não pode ficar, né? As vós, né? As tias-vós aí... reúne e compra para eles. Na loja da Melissa, já tem produto com estoque zerado. As vendas estão a todo vapor. A gente teve a pandemia, teve uma queda, agora o comércio está se fortalecendo novamente e está todo mundo vindo garantir seu ovo de Páscoa, porque é uma data que tem que ter o chocolate, né? Tem que ter o símbolo, tem que ter o ovo de Páscoa e todo mundo quer presentear para a família, para os amigos. A produção da Dona Iva é caseira e atrai todos os anos milhares de encomendas em Teixeira e região. Para a microempreendedora, o sucesso é devido ao bom preço e qualidade. Trabalhamos com as barrinhas artesanais, as trufas, os brigadeiros artesanais 100% cacau. Todos os valores? Quais são os preços? Todos os valores, a partir de R$ 2,00 até R$ 55,00, que é 1 quilo.
São 15 anos atuando no ramo e nem mesmo durante a pandemia as vendas caíram. O período proporciona um excelente retorno para ela, devido ao aumento nas vendas. Para dar conta da fabricação dos produtos à base do cacau, é necessário contratar. A Larissa é filha da dona Iva e sempre vem para ajudar. Eu moro em Linhares, mas todas as épocas comemorativas eu venho para trabalhar com a mãe, para fazer um dinheiro, né? E para ajudar ela aqui vendendo os ovos também. E veja a seguir, presidente Lula destrava investimentos públicos e privados na área do saneamento. E veja também, governador de São Paulo assina decreto para incentivar a melhoria na vida das favelas. O governo federal deu um passo importante para o bem-estar de mais de 30 milhões de brasileiros. Durante uma reunião ministerial, Lula editou e assinou a regulamentação do Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020. O texto vai beneficiar estatais e prefeituras que ainda não licitaram o serviço. A nova regulamentação tem como objetivo garantir as condições necessárias para a universalização dos serviços até 2033. As mudanças promovidas pelos novos decretos vão permitir investimentos de 120 bilhões de reais também até 2033. Com isso, a assinatura da regulamentação busca ampliar a participação da iniciativa privada e atrair novos investimentos para o setor. A assinatura de Lula estabelece que os serviços devem garantir abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Os documentos permitirão que 1.113 municípios voltem a acessar recursos de saneamento básico do governo federal para que cumpram a meta da universalização, dando nova oportunidade para que empresas estaduais possam comprovar sua capacidade econômico-financeira de realizar os investimentos. Além disso, o novo decreto também vai prorrogar para dezembro de 2025 os prazos para que as estatais provem que são capazes de fazer os investimentos que levarão a cidade a ter atendimento universal de saneamento. Durante a assinatura das normas, o presidente Lula falou sobre a importância desse projeto, tanto para as relações políticas nacionais quanto para a população brasileira que sofre com a falta de saneamento básico. Essa política aqui é uma política, primeiro, de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo e os empresários, e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas que bem prestam serviços à população brasileira. Se isso aqui não der certo, é um fracasso de todo mundo. Se isso aqui não der certo, não tem culpado. Se der certo, todos vão ganhar, porque a população brasileira vai ganhar. De maneira simples, o saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Além disso, esse serviço é um direito garantido pela Constituição Federal, mas pouco se é cumprido. O saneamento básico contribui com a saúde, a educação, o meio ambiente e a economia. A modernização e a ampliação do sistema beneficia, em qualquer lugar do mundo, a sociedade como um todo, as empresas, o país, as cidades e o desenvolvimento social e econômico. A Universidade Federal de Minas Gerais realizou um levantamento que apontou que mais de 52 mil pessoas viviam nas ruas da capital paulista até fevereiro deste ano.
A pesquisa do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua indicou um aumento de 8,2% em relação a novembro de 2022, data do último estudo. O levantamento utilizou dados do Cadastro Único. Segundo o coordenador da pesquisa, a capital paulista sempre foi o município com maior concentração de pessoas em situação de rua, desde o início do registro em CadÚnico em 2012. De acordo com a pesquisa, eram 3.842 registros em 2012 para os atuais 52.226 registros. Os dados são encaminhados pela Prefeitura de São Paulo para o Ministério de Desenvolvimento Social para repasse de recursos ao município. O levantamento também considera que os números possam estar subnotificados em até 35%, porque a taxa de atualização do Cadastro Único em São Paulo está em 63,3%, o que é considerado muito baixo. A média nacional de atualização é de 81,2%. Em todo o país, 206 mil pessoas estavam em situação de rua, o que mostra um crescimento de 7,4% desde o último levantamento. O estado de São Paulo concentra 86.782 pessoas desse perfil. Ou seja, quase metade da população em situação de rua do Brasil vive nas cidades paulistas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou um termo de compromisso com a ONG Gerando Falcões para incentivar o projeto de desenvolvimento em favelas. O termo de cooperação para implantar como política de Estado o projeto Favela 3D, desenvolvido pela ONG, visa potencializar ações para a redução da pobreza, transformando as comunidades em ambientes dignos, digitais e desenvolvidos. A parceria permitirá que os criadores do projeto dialoguem com as secretarias do governo estadual para selecionar inicialmente 9 favelas paulistas com até 500 moradores para serem transformadas. De acordo com o fundador e presidente da ONG Gerando Falcões, a execução do projeto em São Paulo deve ser iniciada em até 6 meses. A princípio, não haverá investimentos do governo estadual. Os custos para a implantação do projeto deverão ser arcados a partir de parcerias com a iniciativa privada. A solução que a gente prototipou, ela é direcionada para essas favelas menores que representam 80% das favelas do Brasil. Lembrando que o Brasil hoje tem perto de 14 mil favelas no Brasil e 1/4 das favelas do Brasil estão em São Paulo. A assinatura do termo de compromisso foi feita no Favela Power, evento que reuniu no Memorial da América Latina em São Paulo cerca de 1.000 lideranças que representam 6.000 comunidades. Segundo Tarcísio, o plano é que o projeto em São Paulo seja ampliado nos próximos anos e chegue a 50 favelas do estado até 2026. São iniciativas para trazer moradia digna, para trazer o saneamento básico, para trazer a formação profissional, que é mais importante, porque o programa tem uma visão de emancipação. Então, como é que a gente vai abrir a porta do futuro para as pessoas? Como é que a gente vai estabelecer a ponte com a oportunidade? E essa é a verdadeira assistência social. A capital paulista ampliou hoje a vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da Pfizer bivalente para novos grupos. Os profissionais de saúde e pessoas com doenças pré-existentes agora podem receber o imunizante. A Prefeitura de São Paulo já autorizou a vacinação com a Pfizer bivalente para profissionais de saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com comorbidades com idade a partir de 12 anos. A campanha é reforçada após a administração receber nas últimas semanas mais de 521 mil doses do imunizante. A vacinação na cidade de São Paulo com as doses bivalentes segue disponível também para todos os idosos acima de 60 anos de idade, além de pessoas maiores de 12 anos com imunossupressão, indígenas, gestantes e puérperas, residentes e funcionários em instituições de longa permanência. Estão recebendo esse imunizante as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico ou que já receberam 1 ou 2 doses de reforço, respeitando o intervalo de 4 meses da mais recente dose recebida. A dose da vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada em um dos postos de saúde da cidade de São Paulo, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 horas da noite.
O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. A relação conta com 289 empregadores, 132 nomes a mais do que na última publicação. A nova relação inclui empresas que foram autuadas mantendo trabalhadores a condições análogas à de escravos. Os flagrantes mais recentes e que não cabem recurso foram feitos entre os anos de 2018 e 2022. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de empresas na lista aumentou devido ao número de ações fiscais terem sido maiores nos últimos anos e a tramitação dos processos administrativos serem mais rápidas, principalmente pela grande maioria desses processos terem sido realizados de forma eletrônica. Apesar dos novos nomes incluídos, outras 17 empresas foram excluídas da lista, depois de figurarem por 2 anos no documento. Durante o período em que um CPF ou um CNPJ fica na lista, a Secretaria de Inspeção do Trabalho monitora tanto os empregadores como os locais onde os casos de trabalho análogo à escravidão foram registrados. A ideia é verificar a regularidade das condições de trabalho e, caso haja reincidência, o nome permanece na lista suja por mais 2 anos. Caso contrário, o nome sai da lista. Minas Gerais é o estado onde foram encontrados o maior número de trabalhadores em situação semelhantes à de escravidão, seguido por Goiás e Piauí. Do total de nomes na lista suja, a grande maioria é de pessoas físicas ou jurídicas em zonas rurais. Dos 289 registros, 162 foram feitos em fazendas, 23 em sítios e 5 em chácaras. As atividades em que mais foram encontradas vítimas foram no cultivo de cana-de-açúcar, atividades de apoio à agricultura, produção de carvão vegetal, cultivo de alho e cultivo de café, somando 1.186 trabalhadores resgatados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi hoje à Polônia na primeira viagem oficial do líder ao país, que é um dos principais aliados da Ucrânia contra a invasão russa. O presidente Volodymyr Zelensky chegou a Varsóvia, a capital da Polônia, na manhã desta quarta-feira, para se reunir com o presidente do país. Zelensky também terá um encontro com refugiados ucranianos e líderes empresariais que podem estar envolvidos na reconstrução da Ucrânia. De acordo com o governo da Polônia, a visita é um sinal de confiança e agradecimento da Ucrânia ao país e aos cidadãos poloneses. Além de receber refugiados, a Polônia, que é membro da OTAN, desempenhou um papel importante em persuadir outras potências ocidentais a fornecer tanques de guerra e outras armas à Ucrânia na luta contra o exército russo. O gabinete presidencial da Ucrânia, que evita mencionar os planos de viagem de Zelensky com antecedência por motivos de segurança, não divulgou a agenda oficial da visita ao país vizinho. E veja a seguir, Polícia Rodoviária Federal já começou a operação nas estradas para o movimento no feriado de sexta-feira. E ainda, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem um convite para todas as pessoas em um dia tão sagrado. Com o feriado desta sexta-feira, muita gente aproveita para viajar. E para coibir os crimes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas estradas. A Operação Semana Santa começou à meia-noite desta quinta-feira e segue até a madrugada de segunda. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal montaram pontos de bloqueio e fiscalização nas estradas brasileiras para garantir a segurança nas rodovias. O policiamento foi reforçado em todo o país e no Distrito Federal a escala de folga foi revista. No ano passado, 58 pessoas morreram nas rodovias federais durante o feriado da Semana Santa e o objetivo da PRF é reduzir esse número e garantir a tranquilidade nas estradas neste período que costuma registrar aumento no fluxo de veículos nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal orienta quem for pegar a estrada, fazer a revisão do veículo, respeitar o limite de velocidade, sempre usar o cinto de segurança e, claro, não misturar álcool e direção.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alertou hoje para o risco de serem encontrados frascos com medicamento Botox adulterados ou falsificados no mercado. Segundo a Anvisa, a Allergan Produtos Farmacêuticos confirmou à Anvisa que negociou um lote de Botox com prazo de validade até dezembro deste ano, apenas na Turquia. Por isso, se os profissionais da área de saúde e os pacientes devem saber que é falso o lote C683-5C3 com prazo até dezembro do ano que vem. A Anvisa determinou o recolhimento do Botox e pediu que as pessoas comuniquem à agência através dos seus meios de atendimento. O Conselho Estadual de Educação de São Paulo disse hoje que as escolas do estado vão manter o cronograma do novo ensino médio. Em documento, o Conselho afirmou que escolas públicas e particulares do estado seguirão o calendário já previsto. O texto diz que manifestações do governo federal não podem passar dos limites constitucionais e legais determinados pelo jurídico brasileiro, que prevê que os estados, e não a União, organizem o sistema de ensino. O documento ainda afirma que tirar o novo ensino médio dos alunos tira a chance dos estudantes terem um currículo dinâmico que não seja entediante. Uma das maiores críticas ao novo ensino médio é exatamente esse. Sob a justificativa de não ser entediante, prevê aulas do tipo O que rola por aí, O brigadeiro edificante ou O mundo pet e companhia. E o governo federal assinou um acordo de combate à má nutrição nas escolas. Mais de 5,5 milhões de reais devem ser destinados neste ano para a alimentação escolar de 40 milhões de estudantes. Comida de verdade, de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê um acordo assinado por 4 ministérios e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao mesmo tempo que promove a agricultura familiar, que fornecem produtos para as escolas, os alunos passam a ter uma alimentação mais saudável. Como é que eu quero a educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar é vantajoso porque já vai produzir sabendo que sua colheita vai ser comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O Nordeste, 24%. E os artistas de Mato Grosso do Sul, que se conhecem desde a década de 1960, decidiram resgatar as tradições das músicas regionais. Estudantes da época do colégio que se juntaram para levar um pouco da cultura regional através da música. Isso em 1965. O Moacir Lacerda e o Luiz Porfírio são integrantes que estão desde o início da formação do Grupo Acaba. Nós, por naturalidade, cantamos a nossa origem, Pantanal. E para cantar a nossa origem, precisávamos também de gente que daria para essa origem o arranjo que nós queríamos. Então daí surgiu o Grupo Acaba.
Bom, era um grupo de ginasianos, tá certo? Gente de 15, 16 anos, não é isso? E o que vem a ser a CABA? Associação dos Compositores Autônomos do bairro Ambaí. Então morava no bairro Ambaí e ali fizemos o quê? E começamos a compor música. Ao longo dos anos, o grupo produziu 25 álbuns. Cada trabalho leva um tempo e é fruto de pesquisa, estudo e muita dedicação. O grupo Acaba, quando ele surgiu há 50 anos, o pessoal não falava em ecologia, não falava em conservação de meio ambiente. Ele já começou falando. Então ele trouxe essa bandeira, né? Então o grupo Acaba sempre, né? Ele traz sempre uma bandeira de informação, de divulgação. Em 2022, o grupo lançou este trabalho intitulado A Chama da Paz. Foram 6 anos de dedicação e agora se preparam para apresentar o álbum Cabeça de Vaca, projeto que surgiu em 2018, idealizado pelo Moacir com participações especiais. É um espanhol, Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. Ele tem uma grande importância para Mato Grosso do Sul e para o oeste brasileiro. Porque esse homem foi o primeiro homem branco em 1540 que sobe o rio Paraguai e vai próximo onde hoje é Cuiabá. Então ele queria um caminho para o Peru. Então esse homem tem uma presença muito grande aqui nessa região. É ele que dá o nome de Laguna de los Charaés quando viu o Pantanal. Ele era um homem de paz. Então só por essa importância já merecia uma obra. O Luiz Porfírio está perto de deixar o grupo e comenta sobre a satisfação em fazer parte do mais novo álbum, que contará com 27 músicas. Eu sempre contribuí com a musicalidade, né? Alguma coisa que eu sei que dá certo, eu peço licença, coloco na música e vai mexendo. O Moacir está mergulhado nesse projeto. E por ele ser assim que ele consegue as coisas. Então, eu não acompanho 1% do que ele corre atrás. Mas eu fico torcendo por ele. É um projeto, a certo ponto, até aguerrido, né? Cabeça de vaca, a história se agiganta. Um drone registrou um grupo enorme de tartarugas no oceano em Ilhota, na Austrália. O encontro foi considerado o maior já filmado na história. Um drone registrou o maior encontro de tartarugas marinhas já filmado, com cerca de 64 mil integrantes. A gravação foi feita em um local próximo à Ilhota de Coral, na Austrália. As imagens foram feitas por pesquisadores que fazem parte de um projeto de preservação de tartarugas. Esta seria uma das maiores tartarugas de todo o mundo e chega a pesar mais de 200 quilos. Elas começam a se reproduzir por volta dos 40 anos de idade e podem viver mais de 80 anos. O projeto está em busca da restauração da maior área onde as tartarugas verdes constroem ninhos. A intenção é proteger as gerações futuras. E graças ao projeto foi possível conseguir essas imagens do encontro das milhares de tartarugas juntas. A Igreja Internacional da Graça de Deus terá uma programação especial nesta Sexta-feira Santa, com cultos durante o dia todo, às 14 horas. Apresentações que lembram a morte de Jesus pela humanidade marcarão a data. Todos os anos, a Sexta-feira Santa deve ser lembrada com gratidão. Se a pessoa crê realmente no Calvário, crê que Jesus deu a vida, eu digo assim, a vida deu a vida por nós no Calvário. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus não tinha um pecado sequer, foi o meu pecado. Foram os nossos pecados que ele levou sobre si. Então, a primeira coisa é gratidão, reconhecimento do que ele fez por nós. Só que neste dia os pastores, eles pedem a Deus uma unção especial sobre a igreja. Então algo especial vai acontecer na vida de todos. A Igreja Internacional da Graça de Deus celebra essa data com uma programação especial, começando com uma apresentação de teatro dos Jovens que Vencem. Nós vamos falar especificamente sobre a crucificação de Cristo, né? Deixa bem claro ali que foi por ele, por causa dele, dessa atitude que hoje nós podemos declarar que nós somos salvos. Orquestra e coral também subirão ao palco com a canção Getsemane. É uma canção que fala sobre o Getsemane, onde foi que Jesus Cristo orou e ali foi onde que Deus começou a fazer a obra na vida dele,
na realidade, em nossas vidas, através da vida dele, né? E nós estaremos aqui junto com a orquestra, coral junto com a orquestra, com a banda aqui da igreja, e será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Coral, orquestra e teatro se apresentarão aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no principal culto do dia, que será realizado às 14 horas, por uma razão especial. 15 horas, vamos lembrar que foi 15 horas a crucificação. Claro que é simbólico, em Israel é outro horário, é simbólico. Todos levantarão as mãos dizendo obrigado, Senhor, gratidão. Ao todo, serão 5 cultos na Sexta-feira Santa, na sede da Igreja da Graça, localizada na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo, bem pertinho do metrô República. Anote os horários: 7 horas, 9 e 11 da manhã, o culto especial das 14 horas e o último às 18. Todos com uma mensagem do missionário R.R. Soares. Ele vai estar na Argentina, né? Ele vai estar na Argentina, mas vamos jogar uma mensagem dele durante todos os cultos, que vai ser muito especial. E eu faço um desafio para você que tem amigos que estão enfermos, parentes que estão afastados, que ainda não conhecem a palavra. Eu não vou colocar o meu nome em questão, mas é o nome do Senhor que é poderoso que vai operar. Se a sua vida não for transformada dos seus amigos, não precisa mais voltar, porque é Jesus que vai operar, não é o pastor Márcio, o pastor Jaime, é a equipe que vai estar apresentando. É o nome de Jesus que será glorificado. Então traga seus amigos, familiares, vai ser uma festa extraordinária que vai marcar sua família em nome de Jesus. E como última notícia, o gerente-geral do Hospital Santo Antônio, Rafael Branco Bertuol, afirmou que depois de passarem por cirurgias, as 4 crianças que foram feridas hoje de manhã em um atentado a uma creche de Blumenau agora passam bem. Elas vão passar a noite internadas na enfermaria do hospital e deverão ter alta amanhã. Façamos agora silêncio em reverência às outras 4 que infelizmente faleceram. O Jornal das 22 termina aqui. E fiquem na paz.